Hoje vamos falar sobre os arquétipos do tarô, né? E sobre como os arquétipos do tarô podem estar assim profundamente ligados com as emoções humanas, né? Na minha opinião, já estudei tarô, né, longamente, né? Sou taróloga já há 35 anos. E eu desmistifiquei muita coisa a respeito do tarô relacionado à espiritualidade. Hoje eu vejo o tarô como arquétipos do nosso subconsciente. Esses arquétipos que estão nas imagens, né, que estão nas cartas, nas lâminas do tarô, eles vão fazer com que possa emergir de lá do fundo da sua alma as respostas que você procura. Que, na minha opinião, nada tem a ver assim com espíritos te dando uma resposta, mas a resposta já está dentro de você. Está lá no seu subconsciente e é a partir do seu subconsciente que você vai encontrar a solução para aquele problema que você busca quando você está tirando uma cartada de tarô, né? E como pano de fundo, eu sempre adoro usar um filme, né? Eu vou usar um filme que foi baseado num livro da Dolores Redondo. Dolores Redondo, ela é uma escritora espanhola, né, muito reconhecida, e ela escreveu vários livros do tipo romance noir, né? Romance noir, ele é aquele romance sombrio, né? Aquele romance policial, aonde dentro do romance policial é acrescentado elementos da literatura fantástica, né? Da literatura, sabe aquela literatura no estilo Edgar Allan Poe, que sempre vai ter alguma coisa inexplicável, alguma coisa sobrenatural dentro da literatura. E esse é o estilo de literatura do Dolores Redondo. E tem um filme que tem aí na Netflix, né? Quem tem Netflix pode procurar, quem não tem pode procurar no YouTube, certamente vai ser fácil de encontrar. É O Guardião Invisível. Ele é um filme baseado nessa obra, né, em uma das obras da Dolores Redondo. Particularmente, eu gosto muito desse filme, porque ele traz elementos a respeito do tarô e do subconsciente humano. Bom, a história contada pela Dolores Redondo, ela vai tratar a história da Amaya, né, que é uma policial, uma investigadora, e ela vai investigar assassinato de meninas e adolescentes que estão acontecendo na cidade onde ela viveu a infância dela. Ela reluta um pouco para ir, né, porque a Amaya, ela tem certas reservas com a cidade, ela tem lembranças de infância que não são muito agradáveis para ela. No decorrer da trama, ela vai aos poucos, né, recordando coisas da infância que levaram ela a se afastar da família, né, a se afastar das irmãs que moravam naquela cidade e vão ajudando de uma certa forma, né, essas lembranças emergidas do subconsciente vão ajudando ela de uma certa forma a encontrar as respostas que ela vai precisar para trabalhar, né, o subconsciente dela, para solucionar o caso. Contando bem resumidamente, tá, gente? Para não ficar muito chato e também, né, não entregar o final da história para vocês, né? Mas nesse filme, O Guardião Invisível, baseado no livro, não há muitas diferenças do livro para o filme, tá? Vocês podem assistir o filme e ler o livro que vocês vão achar maravilhoso, ambos, né? Para quem gosta de história policial, vai gostar muito. A personagem Amaya no filme, ela vai encontrando dentro, né, daquela trama, né, onde está sendo desenvolvida o assassinato das meninas da cidade, são todas adolescentes, referências religiosas, né, referências sobre o passado dela. E ela tem uma tia que cuidou dela na infância e ela vai começar a se lembrar o porquê essa tia precisou cuidar dela na infância. E essa tia dela era taróloga, né? Olha que interessante. Na infância, a Maia, a personagem principal da história, ela, vamos dizer assim, que a mãe dela não tinha por ela o mesmo amor que tinha pelos outros irmãos, né? Pelas irmãs. E isso fica de uma forma assim bem contundente mesmo no filme, né? Ela vai se recordando que a mãe dela tinha um ciúme, uma raiva, né? Uma mágoa muito profunda.
E ela vai nutrindo isso e ela tenta apagar isso da vida dela quando ela sai daquela cidadezinha, né? E vai para uma cidade mais. E ela conhece um terapeuta que vai falando para ela: para você resolver os seus problemas, você precisa emergir lá no fundo. E lá no fundo no seu passado, né? E ela realmente ela começa a se lembrar algumas coisas do passado, mas é precisamente o tarô que a tia dela vai tirando para ela, que vai trazendo à tona aquilo que está incrustado, aquilo que está bem lá no fundo e que ela não consegue recordar. E dentro das cartas do tarô, a tia dela vai conseguindo fazer com que ela se recorde que ela foi morar com a tia porque a mãe tentou matar ela quando era criança. E o pai, para evitar que uma tragédia se consumasse, leva ela para morar com a tia, né? E, e dentro dessa experiência que ela teve com a mãe, né, e que ela vai ter que enfrentar depois, porque ela precisa enfrentar a mãe dela já internada numa ala de manicômio do hospital, né? A mãe dela já está com sérios problemas mentais. Ela começa a entender o porquê da morte das meninas, o porquê das referências religiosas e o porquê dos assassinatos. E aí ela mata a charada no final do filme e ela descobre quem é a pessoa que está assassinando as meninas. Que obviamente eu não vou contar para você poder ver o filme, né? Mas o que eu quero falar nesse vídeo é realmente sobre os arquétipos do tarô, né? O tarô, assim, na minha visão, hoje, né, já amadurecida na minha visão, ele vai trazer para a gente, né, ele vai mostrar para a gente aquilo que está oculto na nossa mente. Então, assim, desmistificando muita coisa a respeito do tarô. O tarô não é uma coisa magista, né? Pelo menos hoje eu enxergo assim, não é uma coisa magista. Não é uma coisa que você pergunta e o espírito responde. Hoje eu acredito que quem responde é o nosso subconsciente, usando o que? Arquétipos, né? Todas as figuras que estão no tarô, elas são arquétipos de alguma coisa que esteja no inconsciente coletivo, né? Por exemplo, a carta da lua, né? O que você vai pensar quando você vê a lua? Você vai pensar em algo que esteja oculto, em algo que seja místico demais, ou que seja muito ancestral. Então, quando essa carta vem à tona, né, numa cartada, né, essa lâmina vem numa cartada, geralmente ela vai falar para você tomar cuidado com aquilo que os teus olhos não veem, mas que o teu sexto sentido, né, está te avisando. Geralmente ela está associada a avisos, né? Tome cuidado com pessoas, com amigos, com situações, né, que podem te colocar aí numa cilada. A carta do diabo, que é uma carta que aparece, né, no filme O Guardião Invisível, quase sempre ela vai estar associada com algum tipo de perigo, mas perigo que hoje eu enxergo que perigos são talvez recorrências de passos que a gente possa dar errado, né? Porque sempre vai existir uma consequência para as atitudes impensadas que a gente tenha. E eu acredito que a carta do diabo ela vai falar nisso. Como mostrava no filme, como hoje eu acredito, a carta do diabo acho que não está associada com nenhum tipo de malefício espiritual, mas sim aquele malefício que você traz para você mediante atitudes impensadas e irresponsáveis que você tenha. Então, é aquela questão de você colher, né? Se você planta muita coisa, muita confusão, muita dúvida, muita encrenca, né? Muita conversa mal explicada, é óbvio que você vai acabar colhendo frutos bem amargos, né? Então, hoje eu posso dizer para vocês que se você tirar esta carta do sol, ela nem sempre vai estar associada apenas com o seu sucesso, né, como a maioria dos cartomantes podem dizer por aí. Mas a carta do sol hoje eu veria ela dentro de um arquétipo positivo e um arquétipo negativo, né? Ela tanto pode significar um bom êxito, a pergunta que você fez, como ela também pode significar, assim, às vezes, um exagero do seu ego, né? Porque o sol ele pode representar aquelas pessoas que estão vivendo num mundo extremamente egoísta, né? Aquela pessoa que ela não consegue
ter empatia por ninguém, pelo sofrimento de ninguém. Então, todas as cartas, elas vão ter o seu lado sombra, né, o seu lado noir, como diz da literatura noir, né, a literatura policial noir, como também vai ter o seu lado conselheiro, né? E onde está esse conselheiro? Esse conselheiro está dentro de você, né? Então, desmistifiquem essa coisa de o baralho fechou, ele não quer te falar. Na verdade, a pessoa não conseguiu fazer uma leitura porque ela não entendeu o arquétipo. O baralho não fecha, né? As cartas não mentem. As cartas podem até não mentir, mas se o tarólogo não tiver uma boa compreensão, né, das imagens que estão diante dele, ele pode fazer uma interpretação equivocada, né? Porque é dentro de você que está lá, bem escondidinho, a solução que você precisa. Então, quando um arquétipo de tarô vem à tona, ele está querendo fazer com que você observe lá dentro de você quais foram as atitudes que ajudaram você a se meter na encrenca que você está hoje, né? Ou a ter o bom êxito que você está hoje, né? Quais foram os caminhos, as pessoas, né? Os relacionamentos, né, que ajudaram você a chegar aonde você chegou. Nunca dê as costas para o passado, nunca dê as costas para as pessoas que, de uma certa maneira, ajudaram você a atingir os seus objetivos, né? Eu tenho visto muitas pessoas deprimidas hoje e pessoas que conseguiram, assim, atingir objetivos de uma maneira bem promissora, né? Bem bacana. E hoje essas pessoas estão emergidas numa tristeza muito grande e talvez elas precisem olhar lá para o passado, né? Quais foram os degraus que você usou para atingir os seus objetivos? E por que que hoje, atingindo os seus objetivos, talvez você não esteja se sentindo tão acolhido, né? Ou tão admirado como você se sentia no início? Será que não é chegado o momento de você olhar para o passado, né? E ver quais foram as pessoas que te deram a mão, né? E que te enxergaram quando ninguém mais te via. Ok? Então fica aí essa super dica de filme, né? E super dica de livro também. É muito bacana ler um livro, né? Especialmente quando esse livro vira filme, é bom fazer um comparativo entre os dois. Mesmo que não tenha muita diferença entre a literatura e a produção cinematográfica, é bem bacana. Porque você acaba, de certa maneira, assim, enriquecendo muito mais, né? A tua mente, a tua maneira de ver as coisas, né? E aquele seu conhecimento de mundo vai aumentando quando você lê um livro, né? E assiste um filme bacana, um filme que vai trazer para você uma outra visão de como as coisas podem funcionar. Então, essa é a minha dica, né, de filme, O Guardião Invisível, baseado na obra literária da escritora espanhola Dolores Redondo, né? Assiste aí, tem na Netflix, e comece a desmistificar essa coisa do tarô. Quando você começar a entender que a resposta está dentro de você, você não vai mais precisar tanto assim de gurus, né? De pessoas que te digam o que fazer. Porque as coisas, elas vão começar a fluir, as respostas vão vir de dentro de você. E certamente você vai encontrar assim o caminho, você vai encontrar maneiras de direcionar a sua vida sem precisar que as outras pessoas te deem a receita, né? Porque conselho nem sempre é como receita de bolo, que você dá a mesma receita para todo mundo e funciona para todo mundo. Cada um tem que encontrar a sua própria medida, o seu próprio peso. Então aí, super dica, tá? Beijos e fiquem com Deus.